Saudações em Cristo, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, onde que no capítulo 16 a gente tem uma história muito interessante. A Bíblia vai dizer que Sarai, ela tinha uma escrava, e o nome dessa escrava era Agar. E passados-se 10 anos, Sarai não engravidava, já estava avançada de idade, Abraão, ela agora pega e entrega essa escrava para Abraão. E ela diz o seguinte: Abraão, coabita com essa escrava minha, porque é como se ela estivesse tendo filhos, como se eu estivesse tendo filho. E aí Abraão não entendeu, mas ele coabitou. A escrava era muito bonita, jovem, formosa, e ele coabitou. Passados-se os anos, o tempo, alguns meses, aquela escrava começa agora um processo de gestação. E Sara começa agora a observar que Agar, ela estava confortável com aquela situação, e ela começa a perceber que Abraão estava muito concentrado naquela gravidez. O propósito era, ele estava concentrado na gravidez. E aquilo irritou ela, e ela começa agora de alguma maneira a açoitar, afrontar, maltratar aquela escrava. Deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. Há situações em que você está vivendo no decorrer da tua vida e que você não está encontrando respostas. E muitas das vezes você vai fazer como Agar. O que Agar faz diante daquela situação? Eu creio que Agar deve ter pensado da seguinte forma: qual deve ter sido o que conjecturou Agar? Agar deve ter pensado assim: poxa, eu estou indo coabitar com um homem que não tem nada a ver comigo, um idoso, não é uma escolha minha. Possivelmente Agar deveria gostar de alguém naquela época, ela era muito bonita, muito formosa. E ela também perguntou: mas poxa, minha senhora, ela que fez isso, a escolha foi dela, a decisão foi dela, ela que tomou a decisão, e por que agora ela está me maltratando? Vou fugir dessa situação. Muitas das vezes você não vai entender o processo que você está passando, mas é porque o Senhor quer te exaltar. Tem um hino que diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Deus estava no controle da situação. Sara não entendeu o propósito de Deus. Ela se colocou num processo de precipitação, porque Deus tinha feito uma promessa anos atrás, mas era uma promessa com Abraão e Sara, e que deles sairiam uma grande nação, e Deus futuramente cumpriria, mas não precisava Sara ter se precipitado, e ela criou todo um transtorno que nós estamos vivendo isso até os dias atuais, que são os nossos irmãos, os ismaelitas. O que aconteceu? Que é o povo da Arábia, aquele povo lá, né, do Oriente Médio. E o que acontece? Agar foge. E o anjo do Senhor diz assim: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? E ela disse: eu fujo de minha senhora Sara. Afinal de contas, Agar não tinha culpa de nada, ela não pediu para coabitar com Abraão. Então o que acontece? Diante desta situação, Deus manda te dizer que as lutas são grandes, o processo que você está enfrentando é grande, mas confia no Senhor, porque mesmo que você não entenda hoje, mas amanhã você vai entender. No futuro, Deus exaltou Agar, porque de Ismael saiu uma grande nação, e que o Senhor possa fazer prosperar a tua vida, ainda que tu não entendas. Muitas das vezes você está ajudando pessoas, e essas mesmas pessoas estão se levantando contra você, estão te atacando, estão te atingindo. Tome posse da tua vitória, somente cumpra o teu ministério e descansa em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse que vos fala é o diácono Ailton, e que o Senhor vos abençoe e tenha um dia de paz em nome de Jesus.